Hoje, terça-feira, dia 17 de junho. E hoje, gente, lembra que ontem a gente falou da Virgínia, a história lá do IPTU, que ela poderia ter os bens penhorados por causa de uma dívida de R$ 6.500? Pois hoje a Virgínia respondeu se essa dívida é verdadeira ou não. E aí vocês vão entender qual foi a reação aí da pessoa envolvida. E por falar na Virgínia, né, não dá pra gente também deixar de falar do Zé Felipe. Vazou um vídeo na internet que mostra a distância da casa dele para a casa dela, para a nova mansão aonde o Zé Felipe mora e aonde fica a mansão que ele morava com a Virgínia. Vocês vão, inclusive, achar bastante interessante. Aí hoje na internet também, deu uma pipocada ali, uns vídeos da Graciane Barbosa se batizando na igreja. Quer dizer, nem sei se foi igreja, né? Mas é um vídeo dela se batizando aí pelas mãos do Pablo Marçal. E aí, o Silas Malafaia resolveu aparecer e falar ali sobre um vídeo que vazou da igreja dele, aonde a Graciane se converteu. A gente vai mostrar esse vídeo também para vocês. A novela Vale Tudo. Vocês sabem que não é nenhum sucesso essa novela. É um fracasso, ela tem uma repercussão na internet mais por causa do fracasso do que por causa do sucesso e tal. E isto basicamente deixou a Globo ali em alerta. A crise no remake de Vale Tudo pode ser o futuro incerto de Manuela Dias e vem novas mudanças aí na dramaturgia da Globo para as próximas novelas. A gente já te explica isso. E ontem, Boninho lançou a primeira chamada dele para o The Voice. E aí, a única coisa que ele não falou é aonde o The Voice vai ser exibido e nem como vai ser possível enviar as inscrições para a nova temporada. Mas a gente vai te falar o que a gente sabe, tá? A gente vai te comentar aí o que a gente tá sabendo por isso. A Fazenda 17, novas especulações começaram a ganhar aí as páginas de fofoca, justamente porque aparentemente a Record quer a volta de uma categoria que ela lançou na Fazenda 15 em 2023 e que tá agora tentando fazer isso acontecer na Fazenda 17. Gente, tenho muita coisa pra gente falar hoje, então isso aqui foram só os destaques, né, que eu falei pra vocês. A gente só começou aí com os destaques e tal, então a gente vai agora começar mesmo o nosso programa falando aí sobre a Virgínia Fonseca. Lembra que ontem, gente, eu falei para vocês, ontem eu avisei para vocês sobre a Virgínia Fonseca ter, de uma certa forma aí, esquecido de pagar uma conta. A Virgínia Fonseca, para quem não sabe, ela tá agora numa viagem à China a trabalho. Ela mostrou que ela foi visitar uma fábrica de equipamentos de academia. Aparentemente, Virgínia Fonseca vai investir em uma academia ou em criar uma academia em Goiânia. E aí ela foi à China para ver o preço desses equipamentos. Uma viagem de negócios aí. Mas enquanto ela estava lá na China, né? Ela ainda está na China, né? Para quem quer saber. Mas enquanto ela estava ali distraída, preocupada com toda essa história lá na China, vazou nas redes sociais que Virgínia poderia ter os bens penhorados para pagar uma dívida de R$ 6.530 com a Prefeitura de Londrina por causa de IPTU de 2021 a 2025. E aí, obviamente, né, ela foi nos stories, ela disse ali que
com ela nada tem sido leve, então ela disse ali que imaginou que isso era uma fake news. Ela realmente pensou que fosse uma fake news. E aí ela própria confessou que isso já aconteceu uma vez com ela e a mãe dela. Ela lembrou que ela já teve o nome dela colocado no Serasa por causa de uma dívida de R$ 30 em uma conta de celular feita pela mãe dela. Inclusive, né, ela disse que a culpa dessa dívida era da mãe, colocou a culpa toda na mãe. E aí a dívida, ela explicou o porquê, como foi que surgiu essa dívida. Eu vou mostrar o vídeo, mas antes a gente vai explicar. Ela disse que em 2017 ela comprou o primeiro imóvel dela, que era uma sala comercial em Londrina. E ela comprou esta sala comercial para alugar esta sala comercial. Só que houve uma confusão em quem pagaria os impostos. Se esses impostos seriam pagos pelo inquilino ou se seriam pagos pelo proprietário do imóvel. E aí ela falou ali que antes dela comprar esse imóvel, ela acreditou que as despesas, essas coisas, aconteciam como em Governador Valadares, aonde as despesas do imposto são pagas pelo inquilino. Mas em Londrina essa regra seria diferente, segundo aí o que a Virgínia falou. Eu vou dizer para vocês que não é assim, tá? Não é necessariamente assim que as coisas acontecem, né? Vocês vão entender melhor o que eu tô dizendo para vocês. E aí ela disse que quando ela passou o imóvel para a imobiliária para ele ser alugado, essa informação foi ocultada pelo corretor. E aí ela disse ali que por anos ela ficou sem saber disso. Ela assumiu o erro dela com relação a isso. E ela disse que já estava providenciando o pagamento dessa dívida de R$ 6.530. E aí ela disse ali que isso tinha mais a ver com a mãe dela, que apesar do imóvel estar no nome dela, quem cuida das despesas, quem cuida dessas coisas é a mãe dela. Inclusive ela disse, alguém mais está tendo dificuldade em criar sua mãe, a mulher não escuta. E obviamente, né, a Margareth Serrão respondeu aí para Virgínia, o que a própria Virgínia acabou colocando ali, né? A resposta da Margareth Serrão foi essa aí, que ela expôs nas redes sociais. Olha aí o que a Margareth Serrão falou. Beleza, fez bem, a culpa foi e não foi minha. A imobiliária nunca me passou isso e eu fiquei tranquila. Agora eu vou até verificar o IPTU lá do prédio, porque vi o que não podemos acreditar nestas imobiliárias. Boa noite, durma com Deus, também te amo. E aí essa foi a resposta da Margareth Serrão. Ela falou aí que de fato a culpa é mesmo da imobiliária. Na verdade, não é bem assim, né? Porque eu já passei por essas coisas no passado, eu sei muito bem como é que é. Quando a gente vai botar um imóvel para alugar, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou a gente coloca ali no contrato que as despesas serão do inquilino, ou a gente coloca no contrato que as despesas relacionadas aos impostos serão responsabilidade do proprietário. Ou seja, condomínio será responsabilidade do proprietário, IPTU responsabilidade do proprietário, taxa extra, essas coisas. Tudo isso pode ser especificado no contrato. Não que exista uma regra para isso. Nenhuma cidade tem uma regra especial sobre isso. Até onde eu sei, eu desconheço. Né? Porque eu já passei por essas coisas de aluguel de imóvel. Eu lembro que no ano passado, quando eu falei sobre o Davi e aluguel de imóveis, muita gente aqui, né, ficou chateado e tal. Mas eu passei já por isso no passado, tanto na figura de proprietário quanto na figura de inquilino. Então eu já sei bem como é que isso funciona. E isso depende do tipo de negociação que a gente faz com o proprietário do imóvel ou qual a negociação que o proprietário do imóvel faz com o inquilino. Isso não necessariamente tem a ver com regra ou alguma coisa. Talvez ela quis dizer que na cidade de Governador Valadares as coisas sejam de um jeito que lá em Londrina eram completamente diferentes.
Mas no final das contas, gente, não foi nada, nossa, meu Deus do céu, que grande coisa assim. Mas chamou a atenção, né? Esse caso todo chamou a atenção exatamente, gente, porque você tá falando aí de uma milionária, você tá falando aí de uma pessoa que tem ali milhões de reais, que faz questão de dizer que fatura milhões de reais, e ainda assim essa pessoa não pagar uma dívida de 6 mil reais. E ainda assim, né, dá a entender que essa pessoa sonega, não está pagando os impostos. Foi por isso que chamou a atenção. Diferente do que Virgínia acredita, ninguém está perseguindo ela. Nem tem por que persegui-la, inclusive, ela nunca fez nada para ser perseguida. Mas enfim, vamos ver o vídeo dela aí se justificando, tá? Olha só aí o vídeo de Virgínia Fonseca, olha só. Nunca falo sobre nada, mas eu vou falar sobre isso porque eu achei muito engraçado. Bem, eu de boa, cheguei aqui na China, mexendo no celular, me aparece isso aqui. Na hora que me aparece isso aqui, eu falo, véi, mais uma fake news, mas, como sempre, vou mandar pra confirmar, né? Pra pessoa me falar assim, não, é realmente uma fake news. Porque não é possível. É possível. Não é possível. Isso aqui pra mim, eu falei, não é possível um trem desse. Beleza, vamos lá. Mas, a gente não pode esquecer que esses dias pra trás, eu descobri que meu nome tava sujo no Serasa por causa de 30 reais de uma conta de celular que a minha mãe não sei o que ela fez, que virou pra mim essa conta que era pra ela pagar e veio pra mim. E meu nome tava sujo no Serasa por causa de 30 reais. Então aí a gente não duvida de mais nada, né? Próxima história. E aí, por incrível que pareça, pra quem que eu mandei pra confirmar? Pra minha mãe. Por que pra minha mãe? Vou explicar pra vocês. Primeiro imóvel que eu comprei na minha vida foi essa sala comercial em Londrina. E aí, aluguei ela e tudo mais. E as coisas começaram a dar muito certo pra mim. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pega esse aluguel lá de Londrina e fica pra você, dessa sala. E você resolve tudo com imobiliária e tudo mais. Esse apartamento, esse imóvel, fica sob sua responsabilidade. Ela, ai, que ótimo, filha, amei, obrigada. Deixa comigo. Deixa comigo. E aí, o que acontece? Minha mãe tem outros imóveis em Valadares, que ela também aluga. E lá em Valadares, ela falou que funciona assim, quem aluga paga o IPTU. Lá em Londrina, não. E o nosso contrato não era assim, só que ela não sabia, eu não sabia, o cara da imobiliária não avisou, então ficou por isso. Então ninguém sabia que quem tinha que pagar o IPTU era a gente achou que o que tava alugando tava pagando. Só que não, entendeu? Aí agora a gente descobriu. Aí minha mãe maravilhosa. E aí, galera, sabe o que me vem à mente? Vem aquela conta de 30 reais, que meu nome ficou sujo. E vem isso agora. E a gente vai juntando as coisas. A minha mãe, ela é maravilhosa, né? O jeito como ela lida com a vida é uma coisa que as pessoas ficam, mas você tem que ficar mais de boa, Vi. Vou ficar mais de boa. Aí vocês estão vendo? Aí vocês estão vendo? Fica mais de boa, Vi. Aí quando eu deixo a responsabilidade pra minha mãe, dá nisso. Já é a segunda vez. Maravilhoso. Sem contar quando eu fico sem 3G no meu celular. Porque até hoje eu não sei porquê. Ela que paga a minha conta de celular. E direto eu fico sem 3G. Aí eu vou ver, ela esqueceu de pagar a conta. É assim que a gente vai indo, sabe, gente? Mas enfim. Descobrimos que o erro foi nosso. A gente já vai pagar. E minha mãe tá resolvendo. Maravilha, né? Ela tá resolvendo. Mas não era pra ela pagar não, tá, gente? O IPTU não era pra ela pagar não. Era só pra ela cuidar do imóvel. Ela só me passar. Ela só passa assim, ó. Tem que pagar o IPTU. Mas agora veio aí. 5 anos, sei lá quantos anos. Aí, atrasado, maravilha. Pronto, né, gente? E ela ainda colocou essa outra mensagem aí, né? Vamos ver qual foi essa mensagem que ela colocou aí, o que ela escreveu. Alguém mais está com dificuldade de criar sua mãe? A mulher não te escuta. E aí ela marca, te amo, Margarete Serrão. Enfim, gente, a história, né, que muita gente achou, nossa, vocês estão perseguindo Virgínia. Ninguém tá perseguindo Virgínia, gente. Ninguém tá perseguindo a Virgínia. É porque é uma história que chama a atenção, não tem como. Sabe uma coisa que a gente trabalha quando a gente faz essas coisas de fofoca? É justamente isso, né? O que vai chamar a atenção. É uma história insólita, querendo ou não. A gente tá falando aí de uma milionária que tá devendo R$6.500 de impostos. E sim, isso não é nada tão complicado, meu Deus do céu, né? Mas é engraçado como uma pessoa dessas, assim, famosa, rica, que tem, assim, bastante dinheiro, esquece de pagar R$6.500 de uma dívida.
Agora, imagina se a gente aqui, né, que não tem tudo isso, deixa de pagar uma dívida, o quanto que a gente não vai passar por isso, né? O quanto que a gente não vai pagar por isso. No final das contas, a gente vai acabar pagando bem mais. E por falar aí na Virgínia também, a gente não pode deixar de falar aí do Zé Felipe, né? O Zé Felipe se mudou da mansão aonde ele morava com a Virgínia. Sim, agora o Zé Felipe alugou uma casa, tá? Dizem que ele comprou, tá? Dizem que ele comprou. Na verdade, o que a gente tá sabendo é que ele alugou essa casa aí. E esses imóveis ficam aí um do lado do outro. Sim, Zé Felipe e Virgínia se separaram, mas continuam vizinhos. Ele passou a morar num imóvel mobiliado de 1.380 metros quadrados em um terreno de 3.400 metros do lado da casa aonde ele morava com a Virgínia. Inclusive, o imóvel está avaliado aí em 27 milhões de reais e ele está localizado dentro do condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. Nas redes sociais, vazou um vídeo mostrando a proximidade das duas casas, mostrando que são vizinhos, praticamente de porta. E aí, a pessoa que gravou o vídeo registrou primeiro a casa da Virgínia e depois a casa do Zé Felipe. E aí, obviamente, que as brincadeiras nas redes sociais ficaram assim, né? A distância da casa da Virgínia para o Zé Felipe dá até para brincar de dormir um dia na casa dele e outro na casa dela. Então, vou mostrar esse outro vídeo aí para vocês, tá? Isso viralizou nas redes sociais também, porque as pessoas viram aí a proximidade das duas casas. Olha só. Da casa da Virgínia, né? Nós vamos pegar aqui, vamos descer. Só um pedacinho. E chegamos na casa de Zé Felipe. Bom, vocês viram aí a diferença das casas, né? Uma do lado da outra. E pelo menos a gente tá vendo agora que o Zé Felipe tá cumprindo a palavra dele de morar perto das filhas. Por falar nele, né? Também teve um vídeo dele aí vazado nas redes sociais, aonde ele estaria debochando do irmão, o João Guilherme. Eu não sei se é um deboche ou não, mas enfim, né? Vou mostrar esse vídeo aí pra vocês também. E vocês é quem vão julgar, não sou eu. Olha só. Fui numa loja ontem, comprei 4 camisetas, moça. Quer experimentar? Eu falei, não, obrigado, graças. A camiseta é bonita, ó, até. Se for num show com ela, mandou jogar as mãozinhas pra cima, João Guilherme. Normal. Pra cima, vira João Guilherme. Ah, moleque, João, comprei 4, tô mandando aí na sua casa, chegando no Brasil, pra você usar no dia a dia, pai. Só a mãozinha. Ah, gente, vocês acham que foi deboche? Eu não acho. Eu acho que são... Gente, eles são irmãos. Querendo ou não, eles são irmãos. Cada irmão tem uma visão de vida diferente, mas eles não são tão diferentes assim. Inclusive, eu vi uma entrevista do João Guilherme, quando perguntaram para ele o que ele seria tão diferente do pai dele. Na verdade, ele falou que ele tem muita coisa semelhante com o pai. Ele falou sobre a bebida, né? Que ele bebe muito também, igual o pai dele. Enfim, né? Quem falou isso foi o João Guilherme, não foi eu. Mas eu tô trazendo aí, né? Porque as pessoas estão falando que o Zé Felipe tinha provocado ou debochado o irmão. Não acredito que foi deboche, não acredito, não consigo enxergar as coisas desse jeito, tá bom? Agora sim, vamos girar? Gente, Graciane Barbosa, tá? O que a gente vai falar aí de Dona Graciane Barbosa? Recentemente, teve um vídeo de Graciane Barbosa num culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a assembleia lá do pastor Silas Malafaia. A Graciane Barbosa participou de um culto e
se converteu. Inclusive, isso viralizou nas redes sociais porque esse vídeo mostrou justamente o momento dela. Olha só. 3. Sejam bem-vindos a Devec Recreio! Gente, vocês viram que o vídeo tem música, então a gente não pode mostrar, mas vocês viram aí Graciane Barbosa se convertendo e se transformando em evangélica na igreja de Silas Malafaia, tá? O que aconteceu, né? A Graciane Barbosa ficou bastante chateada porque o vídeo dela na igreja do Silas Malafaia vazou nas redes sociais, o vídeo dela lá vazou e ela até lançou uma nota via assessoria dela, dizendo que ela não ia comentar porque isso era um momento íntimo da espiritualidade dela e que ela não ia comentar assuntos sobre espiritualidade. Ok, errado ela não tá, eu também concordo com ela, não tem por que ela comentar os assuntos referentes à espiritualidade dela. Ela não tem nem por que falar sobre isso. Tá? Eu faço as minhas críticas a Graciane pelo que eu conheci dela no BBB. Eu não posso falar de Graciane sem eu conviver com ela. Eu posso falar o que eu vi no BBB. Eu espero que ela tenha visto o BBB e reconheça ali os erros dela, de ter mentido, de ter sido desleal aí com as pessoas que foram leais a ela, inclusive com as pessoas que protegeram ela e tal. Agora, uma coisa a gente pode e vai ter que dizer. Eles simplesmente vão ter que mudar aí, especialmente a Graciane, ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela a partir desse momento, né? Ela não vai mais poder ficar postando aquele conteúdo sensual, ela não vai mais poder ficar postando aquela coisa ali provocativa, não, porque a partir do momento que você resolve entrar numa religião, eu sei que os evangélicos estão muito modernos em algumas coisas, mas em outras eles continuam conservadores. A partir do momento que você entra ali, você tem que entender os preceitos daquilo. E eu espero que Graciane entenda isso, mas eu espero que isso de coração. Eu espero que ela realmente tenha se transformado, eu espero que ela realmente tenha mesmo entendido e compreendido aí o que foi que aconteceu na vida dela, o que isso trouxe de melhora para a vida dela. Né? Eu espero sinceramente que isso realmente tenha mudado aí para ela. Mas enfim, não é só isso, não é só sobre isso que a gente precisa comentar. O fato é que Graciane Barbosa ficou bastante incomodada com a repercussão deste vídeo. Ela ficou bastante incomodada. E ela basicamente deixou de frequentar a igreja de Silas Malafaia. E aí ele postou um vídeo nas redes sociais, que inclusive eu procurei esse vídeo, tá? Eu procurei de várias e várias formas, tá? Eu procurei esse vídeo ali e eu não achei parte desse vídeo do culto aonde o Silas Malafaia fala sobre a Graciane. Eu peguei um trecho do Fofocalizando, gente, e a gente vai comentar isso aqui com vocês. Olha só o que o Silas Malafaia falou. Olha só. E depois eu falo daqui da igreja sede. Mas uma famosa foi num culto lá no Recreio. Foi lá na frente aceitar a Cristo. Alguém tirou a foto da mulher e botou nas redes sociais. Isso viralizou para a imprensa e a mulher disse: eu nunca mais piso nessa igreja, porque a minha intimidade foi vazada. Eu fico com vergonha. Eu fico pensando, irmãos, que igreja somos nós e que crentes somos nós para fazer tietagem? Nós estamos com ídolos do mundo igual o pecador tem. Eu fico com vergonha disso. Eu fico com vergonha. Pronto, gente, eu não vou passar o vídeo todo, tá? Porque aí tem coisa que é do SBT, vocês sabem, o SBT vive pegando no pé da gente com relação a copyright. Mas o Silas Malafaia respondeu aí sobre a tietagem na igreja. Enfim, gente, eu vou dar uma resposta relacionada a isso, com relação... Nada contra o Silas Malafaia, tá? Eu não tenho absolutamente... Isso não envolve o Silas Malafaia. Mas por que as pessoas tiraram e tietaram a Graciane Barbosa lá
na igreja. Por que eles resolveram tietar ela lá? Ah, porque ela era famosa? Não, não é porque ela era famosa. Eles tietaram a Graciane Barbosa na igreja porque ela tinha acabado de sair do BBB. A Graciane estava em evidência, ela tinha acabado de sair no meio de tantas polêmicas que aconteceu no BBB, e por isso as pessoas lá dentro, que obviamente alguém deve ter assistido ao BBB, resolveu mostrar que Graciane estava se convertendo, que Graciane estava revendo suas atitudes erradas dentro do BBB, e que por isso ela decidiu se converter. Então, assim, independente daí do que o pastor falou, tá? Eu tenho alguns problemas com Malafaia. Algum dia eu conto pra vocês esses meus problemas com Malafaia. Mas esse vídeo não é sobre o Malafaia. É sobre a tietagem da Graciane Barbosa. Isso aconteceu por causa de ter tido a proximidade do BBB. Eu garanto pra vocês, que se Graciane não tivesse participado do BBB, ninguém estaria comentando sobre isso. Ninguém estaria comentando que Graciane foi se converter numa igreja evangélica. Ninguém. Só estamos comentando isso porque isso aconteceu com uma ex-BBB, com uma pessoa que participou de um reality show, que ficou em evidência justamente pelas suas duas caras. Então é disso que se trata. E é disso que as pessoas estão comentando e cobrando, né? É disso que as pessoas estão falando. Enfim, Graciane Barbosa disse que nunca mais pisaria na igreja de Silas Malafaia. E aí, Graciane Barbosa resolveu se batizar lá com o Pablo Marçal. Eu nem sei se Pablo Marçal tem igreja, tá, gente? Eu nem sei, tá? Porque assim, eu não fico acompanhando a carreira deles. Eu não fico acompanhando a carreira desse pessoal. Não fico, pra mim, eu produzo muitos vídeos aqui no Faropop, tô fazendo o faropop.com, vocês sabem o quanto dá trabalho a gente fazer, vocês sabem o quanto dá trabalho pra gente montar as coisas aqui. Eu trabalho sozinho, então não tem ninguém pra me ajudar, eu tenho que dar conta de tudo. Pra dar conta de tudo, então a gente não tem tempo pra ficar vigiando a vida dos outros. A gente vigia aquilo que é importante pro nosso trabalho apenas. Então eu não fico todo o tempo aí vigiando a vida de Pablo Marçal. Mas Graciane voltou a viralizar na madrugada desta terça-feira, dia 17, durante um culto comandado pelo Pablo Marçal. A influenciadora afirmou que ela estava participando de um batizado do arrependimento. Inclusive, ela participou do método IP do Pablo Marçal, que eu nem sei o que isso significa, tá? Eu fui procurar, fui pesquisar atrás. E aí o método IP ensina aos participantes a clarificar o propósito da vida e descobrir como prosperar em todas as áreas da vida. Eu conheço isso por outro nome, não método IP, eu conheço isso por terapia mesmo. O nome disso para mim é terapia. E aí a formação do método IP dura 2 dias, com palestras e atividades. E para quem quer participar, olha a bagatela que tem que pagar, R$20 mil. Graciane pagou R$20 mil para se batizar e participar desse método. Aí Graciane, né, foi lá e se batizou, e este vídeo viralizou. Obviamente, né, gente, que o Pablo Marçal, esse vídeo foi divulgado aí nas redes sociais justamente por causa da Graciane. Olha só esse vídeo aí pra vocês verem, olha só. Graciane Barbosa, vai batizar? Tudo bem, vô. Vamos todos. Por que você decidiu batizar no método IP? Porque o batizado do arrependimento. Na área. Ei, 1h da manhã, vai batizar o povo aí. A galera tá te esperando. Glória a Deus. João 3,5, que é assombroso pra mim, o que abriu minha visão, que Jesus fala assim, eu já mostrei pra vocês lá no IP.
que é aquele que não for batizado, eu asseguro vocês, aquele que não for batizado não tem acesso ao reino. Batizado nas águas e no Espírito. E você está debaixo de uma unção, de uma frequência poderosa desse movimento. Na hora de descer essas águas, você vai acionar essas duas coisas na sua vida. Fala assim comigo. Eu me arrependo dos meus pecados. E assumo publicamente a minha amizade com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus vivo. E eu desconecto da criação. Então vocês viram aí, né? Graciane Barbosa, aqui o momento dela se batizando aí, né, para vocês verem. Vocês sabem, né, Pablo Marçal, apesar de tudo, né, vocês sabem que ele é um marqueteiro. E obviamente que ele fez isso, né, mostrar aí Graciane Barbosa se batizando. Ele sabe que a gente ia falar disso, ele sabe, o cara, ele é marqueteiro mesmo, não dá para negar. Estamos aqui falando de Graciane se batizando. Agora eu fico pensando assim, né, que religião é essa, né, que a religião ostentação mostra aí carrão, essas coisas, né? Quando eu tava lá dentro era bem diferente, né? O mundo mudou muito e nesses últimos 20 anos, né? E aí, gente, só pra gente encerrar essa história aí, né? Graciane se batizou, disse que não ia comentar sobre sua espiritualidade, não ia comentar absolutamente nada sobre isso, não ia comentar nada, mas nada sobre a vida dela. Pelo menos a vida espiritual. Enfim, trouxe aí para vocês a história de Graciane Barbosa e o porquê que isso viralizou. Diferente aí do que o pastor falou, e ela só viralizou porque participou do BBB. Se ela só tivesse se convertido na igreja e só tivesse batizado, você pode ter certeza que ninguém estaria falando disso. Todo mundo estaria achando estranho, mas ninguém estaria falando sobre isso. Tá bom? Vamos girar? Manuela Dias, gente. Manuela Dias. Vocês sabem que Manuela Dias é a atual autora do remake de Vale Tudo. Então, né? Vocês sabem que Vale Tudo não é uma novela de sucesso na Globo. Vocês sabem que Vale Tudo é um tremendo de um fracasso. Então, o que a gente tá sabendo aí, né? Essa história toda começou a pipocar lá. Eu tava lendo hoje a coluna do Matheus Baldi. Essa história veio do Matheus Baldi. E eu nem sabia que o Matheus Baldi estava trabalhando com a Sônia Abrão agora, né? Eu nem sabia disso, né? Mas enfim, o Matheus Baldi falou ali que o remake de Vale Tudo tem provocado uma onda de estudos e reflexões nos bastidores devido à baixa audiência e à má repercussão da novela. E isso pode culminar em umas mudancinhas estruturais dentro da dramaturgia da emissora. Nos bastidores, tem gente argumentando que as novelas estão indo ao ar muito tarde, que eles precisam produzir as novelas e os capítulos precisam ter uma duração menor e serem exibidas mais cedo, por volta das 21 horas. Inclusive, a Globo está se apoiando num estudo que teria confirmado que o horário tem sido um fator importante para a perda de público nos últimos anos. Assim, eu vou discordar em parte, tá? Porque, querendo ou não, a novela, ela começa 21h20 e termina 10h20. Então, é 1 hora só de que ela fica no ar. Eu falaria com relação às produções um pouquinho mais antigas, que começavam, de fato, às 21 horas e terminavam quase às 23. Essas sim eu acho que são muito cansativas, mas os capítulos dessas novelas eram bem longos, né? Posso dizer aí o exemplo do Manuel Carlos. Manuel Carlos fazia muito isso. Os capítulos das novelas dele duravam ali mais de 1 hora facilmente. Tinha capítulo de novela dele que durava 1h30. Não só ele, o Gilberto Braga também tinha capítulo de novela que durava mais de 1h30. Era bem longo e bem cansativo de ver.
E, em comum, todas essas novelas iam ao ar às 9 horas da noite, do mesmo jeito que Vale Tudo está indo ao ar hoje. Então, o problema não é só o horário em que a novela é exibida. A Globo está testando exibir essa novela mais cedo. Já tem alguns dias que eles estão colocando a novela para ser exibida às 21 horas. Por causa agora do Mundial de Clubes aí que eles estão exibindo, as novelas estão começando 10 a 20 minutos mais cedo, justamente para ver se esse estudo está confirmado na prática. E aí, muita gente muita gente dentro dos bastidores da Globo comenta o ritmo, que as novelas estão com uma narrativa muito lenta, o texto está muito mal redigido para algumas coisas e que as cenas estão assim muito longas para algumas coisas, muito cheias de detalhes que não fazem diferença para a história, e que profissionais ali do meio concordaram que escrever uma novela das 21 horas passou a ser ali uma exigência de resultados imediatos. Aceitou escrever para as 21 horas, tem que entregar o resultado que a própria emissora espera. E aí entra a Manuela Dias, porque ela foi responsável por escrever o remake daquilo que a Globo considera a sua maior produção, Vale Tudo. E ela tinha a missão de fazer com que Vale Tudo se tornasse algo para a geração de hoje. E aparentemente ela falhou miseravelmente nisso. Manuela Dias agora está passando por uma crise na Globo, segundo aí o Matheus Baldi. Matheus Baldi afirmou que a Manuela Dias teve a sua estabilidade profissional colocada em xeque em reuniões recentes entre os executivos da emissora. Ela teria um contrato fixo com a Globo até 2028, mas por causa do fracasso de Vale Tudo, a Manuela Dias seria colocada no esquema de vínculo por obra. Ela não ficaria mais contratada da emissora e não escreveria exclusivamente para a emissora. E aí esse modelo de contrato já foi ali colocado para vários outros autores. Inclusive o Agnaldo Silva, que está escrevendo a novela Três Graças. Ele não foi contratado para a Globo, para o time de autores, mas ele foi contratado ali pela obra. Está escrevendo Três Graças ali para a Globo e ele chegou, inclusive, a oferecer essa novela para, se eu não me engano, para a HBO, só que a Globo passou à frente na preferência e preferiu ela mesma produzir. E aí eles, assim, muita gente acredita dentro da Globo essa mudança de postura com relação a Manuela Dias, justamente pela falta dos resultados que a Globo esperava de Vale Tudo sob a responsabilidade dela. E para ela não ficar 3 anos ali encostada, sem fazer nada, a Globo estaria interessada em jogá-la para outras faixas horárias, fazendo com que ela escreva novelas para as 18 e para as 19 horas. Assim, né, promovendo ali uma maior maturidade dela, uma maior ali... Eu nem sei como expressar isso, mas seria uma forma de fazê-la aprender mais sobre novela. A Manuela Dias, ela tem uma história insólita na Globo porque ela não começou como a maioria dos autores começava lá, escrevendo novela das 18, depois ia progredindo, ia para as 19, depois das 19 ia progredindo, ia para as 20 horas ou 21 horas. Ela nunca teve isso na Globo de fato. Ela começou já direto nas 21 horas por causa do sucesso que a série Justiça fez em 2016. A partir daí, ela foi alçada como autora das 21 horas, sem ela ter tido essa experiência prévia como autora em determinados horários considerados menores. Mas, se a pesquisa da Globo está afirmando que esses horários o público prefere assistir novela, então significa que esses horários não são tão rebaixados assim. Seja lá como for,
muita gente dentro da Globo tá aí fazendo essa pressão, que as novelas comecem pontualmente às 21 horas, que os autores das 21 horas vão ter maiores pressões por resultados e que eles precisam ser mais experientes para o horário. E aí, essa é a história que o Matheus Baldi ali falou sobre a Manuela Dias. Sabe que eu vou dar uma opinião sobre isso? Eu acho que Manuela Dias tá fazendo um dos maiores equívocos da vida dela, escrevendo o remake de Vale Tudo. Ela tá escrevendo ali sem seguir assim, aquela coisa do original. Eu sei que remake não precisa ser igual ao original, mas ele tem que seguir a história original, ele precisa seguir a história original, porque querendo ou não, você está refazendo aquela história. Ainda que não precise ser igual, mas os elementos da história original também precisam estar disponíveis no remake. Senão você nunca vai reconhecer que aquilo é um remake. É basicamente uma nova versão. E aí, as críticas que vêm de Vale Tudo é justamente isso. Manuela Dias, por exemplo, inventou o bebê reborn na novela sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade mesmo. Só colocou isso para surfar no hype aí. Mas são cenas que podem ser cortadas da história, que não tem a menor utilidade na progressão da narrativa. Para vocês verem o quanto que a novela chegou no limbo. Para além disso, a Globo agora estuda adotar um novo sistema de seleção das novelas que vão ser produzidas. 2 autores distintos apresentariam sinopses distintas para o mesmo horário. E aí uma banca da emissora seria formada para avaliar os projetos, aprovando aqueles que eles consideram mais interessante e competitivo na audiência. E que esse modelo já estaria sendo pensado para os próximos planejamentos daqui a 1 ano e meio. Que essa competição de ideias aí que a Globo teria criado surge justamente num contexto ali para eles terem maior inovação nas produções, para eles melhorarem aí as produções, para que as produções não fiquem no mais do mesmo. A emissora busca formas aí para calibrar a grade de programação e disputar a atenção com o streaming, que está cada vez mais popular entre os jovens. Porém, né, existe um grande problema com isso. Quando você abre ali para várias pessoas competirem, você está abrindo mão também de algo chamado exclusividade. E a Globo, ela sempre teve isso, né? Vocês trabalhar na Globo era visto ali como o mais alto posto que você poderia alcançar na sua carreira profissional. E hoje, eles meio que não estão querendo dar continuidade para isso. Eu acho que isso, para mim, é um dos maiores erros que o pessoal da Globo está cometendo, tá? Porque eles passaram anos fazendo isso, e isso é o que fez a diferença, é o que criou o status. Trabalhar na Globo de ser um dos maiores alcances que uma pessoa pode ter na carreira, tá bom? Mas enfim, gente, Manuela Dias aí pode perder espaço às 21 horas por causa do fracasso de Vale Tudo, em resumo, né? Agora sim, vamos girar? Eu já falei do SBT e tô cansado, inclusive, de falar a mesma coisa do SBT. Mas o SBT mudou a programação dele essa semana. Vocês sabem, tiraram a novela Eternamente Apaixonados, eu falei disso aqui no sábado, e resolveram estender o Tá Na Hora para o horário que a novela ocupava. E aí ficou a dúvida, vão ou não vão tirar o tal dorama Meu Amor das Estrelas do ar? Aparentemente não vão, porque hoje nas redes sociais, vou mostrar para vocês aqui, o próprio SBT lançou um vídeo explicando o que significa dorama. O próprio SBT fez isso. Vamos pegar aqui um trecho desse vídeo, tá? Vamos pegar aqui um trecho desse vídeo e mostrar para vocês. O próprio SBT fez isso, explicando o que funciona, o que é um dorama, como um dorama funciona, para onde as coisas vão. Olha só. Deixa eu só pegar aqui o vídeo certo aqui, né? Gente, eu tenho tudo isso aqui. Tudo a gente tem, tudo a gente grava.
porque a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Tem gente ali que inclusive diz que não falou, e se a gente não gravar, e se a gente não tiver, a gente acaba levando alguns processinhos aí. Então olha só, olha aqui esse vídeo do próprio SBT, olha só. Você que é SBTista raiz com certeza viu que estreou a sessão Dorama na programação, né? Logo depois do Fofocalizando. Se você ainda não está por dentro desse fenômeno que são os doramas, calma que eu vou te explicar. O termo dorama vem da palavra drama, mas na verdade é usado para representar séries de TV asiáticas independente do gênero. Eles costumam vir do Japão, Coreia do Sul, China e Taiwan. A gente pode falar que os doramas ficam ali entre as novelas latino-americanas e os seriados estadunidenses. Eles lembram as novelas por ter um drama mais acentuado, mas por outro lado focam em menos personagens, como no seriado. Outra característica dessas produções é que elas costumam ser mais curtas e ter um final fechado. Ou seja, a maioria termina realmente ali na primeira temporada. Aqui no SBT você pode acompanhar o Meu Amor nas Estrelas, de segunda a sexta, às 4h45 da tarde. O dorama conta a história de um alienígena de uma galáxia muito mais avançada que a Terra, que está por aqui em uma missão. Depois de séculos desprezando e esnobando a raça humana, ele acaba se apaixonando por uma pop star. Será que esse romance vai dar certo? Pra saber, só assistindo a programação aqui do SBT. Já aproveita e conta pra gente o que você tá achando dessas novidades. Você... Então, vocês viram aí o tal do dorama, né, que o SBT aí tá divulgando. Até onde a gente tá sabendo, eles não vão cancelar o dorama, tá? Eles vão exibir Meu Amor das Estrelas até o final. Inclusive, eles alegam que o fracasso de Meu Amor das Estrelas tem a ver com a dublagem mal feita. Inclusive, super mal feita, né? Eu fui assistir dia desses, eu achei mal feito demais. E aí a emissora pretende investir um pouco mais nesse gênero, já teria comprado ali, ou estaria negociando para comprar Olhos Angelicais, estaria ali aproveitando para comprar O Que Há de Errado com a Secretária Kim, W2 Mundos, e eles estariam pensando justamente na repercussão das redes sociais, como o público está vendo por aqui. Especialmente os jovens. Eles estariam interessados em pegar esse público jovem e aparentemente enxergam que isso pode ser uma forma de trazer os jovens para dentro da televisão de novo. Seja lá como for, nos fins de semana agora, nesse final de semana, surgiu uma foto de um roteiro chamado Refollow, que vai ser a nova novela do SBT, de fato. Essa novela vai ser uma novela jovem, que vai estrear primeiro nas redes sociais e a seguir será exibida na TV aberta. É um teste que eles estão fazendo para saber se os jovens voltariam a assistir às produções na TV aberta. Eu já vou logo adiantando para vocês que o grande problema aí vai ser convencer os jovens a largar as redes sociais, especialmente o YouTube, para assistirem essa novela na TV aberta, né? Jovem normalmente gosta de maratonar, jovem tem tempo livre para maratonar na maioria das vezes, e mesmo que não tenha tempo livre, gosta muito de maratonar. E aí é muito difícil acompanhar uma produção que você vai exibindo um capítulo por dia na televisão, né? Então, há uma coisa interessante aí pra gente ver com relação ao SBT. E por falar aí no SBT, tá? O Boninho lançou uma chamada no Instagram dele, pedindo para as pessoas prepararem seus vídeos e materiais para a inscrição do The Voice Brasil. Olha só aí o vídeo do Boninho, olha só aí esse vídeo aí em que o Boninho pede para as pessoas mandarem essa inscrição. Olha só. Se você tem uma voz linda e quer participar do The Voice, se prepara que em breve as inscrições serão abertas e são poucas vagas. Então prepara já o seu vídeo com aquela música que você canta muito bem e prepara um outro vídeo contando a sua história.
Em breve, as inscrições serão abertas. Só faltou dizer, né, Boninho, aonde é que vocês vão exibir isso, né? Só faltou dizer aonde é que esse novo The Voice vai ser exibido. A gente sabe que é no SBT porque foi o próprio Boninho quem falou. Mas, né, do que a gente tá sabendo aí por trás, é o SBT a segunda janela. Na verdade, o programa não vai ser uma produção do SBT exclusiva. É uma produção junto com a Disney Plus, que inclusive está também ajudando na produção de Refollow, a tal da série aí que eu falei para vocês, tá? O SBT tá ali tentando viabilizar coproduções para ver se diminui mais o prejuízo dali de fazer a televisão andar do jeito que eles estão fazendo. Enfim, Boninho já confirmou que vem aí o The Voice. Mas, né, se você quer saber, o The Voice vai ser exibido primeiro na Disney Plus e depois ele será exibido pelo SBT, tá bom? Enfim, gente, coisas aí que a gente tá sabendo, tá? Coisas aí que a gente tá acompanhando. Vamos girar? A Fazenda 17, gente, A Fazenda 17. Vocês lembram que em 2023 ninguém imaginava que a Record fosse trazer a Raquel Sherazade. Inclusive foi uma, assim, quando eles lançaram a dica ali, muita gente duvidou, mas será que a Raquel Sherazade aceitaria participar da Fazenda? Qual foi a surpresa da gente no dia do anúncio do elenco? Que ela realmente aceitou participar da Fazenda. E foi um sucesso grandão, todo mundo lembra, porque a Raquel Sherazade acabou sendo expulsa, né, por causa ali dos problemas dela com a Jenny Miranda. Então, gente, vamos lá. A Record estaria ali querendo, de fato, trazer jornalistas para a nova temporada de A Fazenda. E quem seriam essas jornalistas que a Record estaria procurando? A Record estaria procurando aí a Márcia Dantas, que saiu do SBT no começo desse ano. Inclusive, né, acho que eu não lembro se eu passei aqui para vocês, mas teve uma briga dela com o Felipe Campos, né? O Felipe Campos chegou a falar mal dela e tal. E aí a Márcia Dantas deu uma resposta bem afiada para cima dele. E aí a Record estaria interessada na Márcia Dantas e na Fabiola Gadelha. As duas são repórteres, apresentadoras que passaram pela emissora também. A Márcia Dantas já trabalhou na Record, a Fabiola Gadelha também, né? Para quem não lembra, a Fabiola Gadelha apresentou o Balanço Geral Manhã, na época do Marcelo Rezende. Então, a Fabiola Gadelha já esteve à frente e a Márcia Dantas, inclusive, chegou a apresentar o programa Chega Mais. E aí, aparentemente, a Record está interessadíssima em ter uma das duas. Lembrando que elas também, né, são bastante fortes ali nos posicionamentos, na forma como elas falam, como elas se posicionam e tal. Vai ser interessante se uma delas aceitar participar da Fazenda. Eu boto fé, gente, eu boto fé. Por mim, eu colocaria as duas. Mas eu imagino que eles só vão colocar uma. Entre as duas, eu escolheria a Márcia Dantas. Eu acho que a Márcia Dantas tem muito mais potencial. Nada contra a Fabiola Gadelha, né? Eu acho que a Fabiola Gadelha é muito, mas muito talentosa também. Mas em termos assim de posicionamento, a Márcia Dantas. Porque a Márcia Dantas, a resposta que ela deu ali pro Felipe Campos, aquela resposta toda debochada, aquele jeito dela, eu falei logo, eu lembro que eu falei na época, é a cara da Fazenda. Márcia Dantas seria assim, o melhor nome para participar da Fazenda, o melhor nome mesmo. Então eu acho que se for para se inspirar numa jornalista como a Raquel Sherazade, capaz aí de levantar um fã-clube aqui fora, capaz de levantar a torcida, Márcia Dantas. Não, é assim, vamos anotar este nome, guardar dentro de uma caixinha. Quando for em setembro,
Na coletiva lá do Carelli, a gente junta aí todas essas informações para saber se Márcia Dantas vai estar lá. Eu acredito que vai, né? Eu acredito que ela vai estar lá. E aí, gente, obviamente que não é só a Márcia Dantas quem está também cogitada para participar da Fazenda. A produção da Fazenda já mandou sim convites para alguns nomes que a gente está sabendo. Mas 2 deles a gente vai falar e vai mostrar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês essa informação aqui, tá? Que veio lá do Terra. Deixa eu pegar aqui só o Instagram para vocês verem. Eu já tava quase esquecendo de falar essa manchete que veio lá do programa da Sônia Abrão. Já já eu vou falar. Deixa eu só terminar de falar aqui da Fazenda. Olha só os nomes que a Record estaria atrás. Rafael Cardoso, embora o agente dele tenha negado, tá? O Rafael Cardoso, o agente dele negou que participaria da Fazenda, mas ele próprio aparentemente deixou bastante claro, né, que ele quer reconstruir a carreira e tal. Então, assim, não vou acreditar tanto assim no agente dele, mas ele recebeu o convite. Davi Brito também recebeu um convite da Record, tá? Não está certo se ele vai participar, porque, como diz aí a manchete, depende de uma proposta financeira aceitável. Ou seja, Davi vai cobrar um cachê alto da Record para participar da Fazenda. E eu acredito que se a Record não pagar o cachê que ele está pedindo, dificilmente ele participará. Dizem fontes que é isso que está atravancando as negociações, o valor do cachê. Alexandre Frota, que inclusive revelou numa live do Lucas Selfie que ele já se desculpou com Rodrigo Carelli, e aí os dois vão jantar e ter ali um contato mais próximo, né? Porque, para quem não lembra, foi o Alexandre Frota quem trouxe a Fazenda para o Brasil. Então, Alexandre Frota também está cotado. Embora eu ache difícil ele participar porque ele é vereador, ele é político, ele teria que renunciar ao cargo para isso. Agora, o Fefito, gente, eu acho, desculpa aí, né, não tem nada contra o Fefito. Mas de fofoqueiro para ser fofoca, vai pegar muito mal para ele participar da Fazenda. Vai pegar muito mal mesmo. Porque aí ele vai ali ser o objeto da fofoca ao invés dele fazer a fofoca. E pode ser que o público enxergue ele de uma forma negativa por causa das fofocas que ele faz na televisão. Então acredito que pro Fefito seria uma coisa muito complicada para ele. E por último, Maia Massafera. Eu também acho que vai ser muito ruim para Maia Massafera participar de um reality show, especialmente a Fazenda, né? Vocês sabem o quanto a Fazenda é um reality show que às vezes a gente leva aí pro lado da bagaceira, né? Enfim, trouxe aí essas especulações. Vai acontecer? Vamos guardar isso numa caixa e em setembro, a gente revela isso para vocês, tá? Eu vou gravar isso aqui, vou pegar uma caixa e escrever aqui nomes para Fazenda e vou depositar tudo lá dentro. E aí a gente vai em setembro abrir essa caixa. Aguarde aí os nossos próximos programas, tá? E aí, gente, 2 coisas antes da gente terminar. Hoje a Globo liberou ali o chefe de alto nível, tá? E aí eu vou trazer para vocês, tá, algumas coisas aqui sobre o programa. O chefe de alto nível vai estrear. Deixa eu só pegar aqui, dar os créditos do vídeo, tá? O vídeo é do Dantinhas, tá? Mas eu não vou botar com o áudio dele, gente, porque afinal de contas ele só explica o que a gente vai ver aí no vídeo. O chefe de alto nível vai estrear no dia 15 de julho, vai durar um mês e vai ocupar as terças e quintas. O programa já foi gravado e esse é o cenário que ele está mostrando, as 3 cozinhas. A cozinha do topo é a cozinha mais bem equipada, é a cozinha que tem mais equipamentos e tem equipamentos de qualidade e que vai receber os melhores produtos. E inclusive ele mostra aí o elevador
indo e subindo e descendo ali com relação aos alimentos, tá? Que eles vão ter direito. A cozinha do topo vai ser sempre a melhor. Depois da cozinha do topo vem a cozinha de baixo. Essa cozinha de baixo, gente, é uma cozinha normal. É a cozinha que normalmente a gente tem na casa da gente. E, obviamente, ela vai ter menos equipamentos, mas também não é tão ruim assim. É uma cozinha bastante equipada, mas não tem a mesma qualidade de equipamentos. Vocês viram que ele mostrou aí também o cenário aonde Ana Maria já gravou o programa. Essa é uma cozinha mediana, com coisas que a gente tem em casa, coisas aí de qualidade. E a gente tem a última cozinha. A última cozinha é chamada de porão. A cozinha do porão é a pior cozinha do reality, né? A cozinha ali aonde quem ficar lá embaixo vai passar por grandes perrengues na hora ali de cozinhar. A direção de arte fez um aspecto sujo, de sujeira, ou seja, isso vai dar um quê a mais aí para a história, né? Mas não é sujo de verdade, tá? Isso é só cenário para vocês saberem. Tá? O programa já foi gravado, acredito que o Dourado não falou isso, mas afinal provavelmente será ao vivo. Por isso que o cenário continua montado lá atrás, por isso que o cenário continua do jeito que o Dantinhas está mostrando aí no vídeo, tá bom? Créditos aí pro Dantinha, tá? De vez em quando a gente tem aí alguns arranca-rabos, mas enfim, coisas de colegas que trabalham aí na internet, tá bom? Mas enfim, temos aí essa história do reality. Pra gente terminar, gente, eu tava esquecendo de falar, por isso que passou um pouquinho de 1 hora, tá? Mas eu não posso deixar de falar disto aqui. Eu não posso deixar de falar disso aqui. Hoje à tarde, o Lobianco, vou mostrar aqui, tá? O Lobianco revelou que a Eliana estaria insatisfeita com a Globo e estaria negociando com o SBT às escondidas. Segundo o que o Lobianco contou, a Globo recebeu uns prints de uma conversa que a Eliana teve com determinada pessoa, externalizando a insatisfação dela. E a partir daí, externalizada essa insatisfação, a direção da Globo teria optado então por abrir uma investigação para saber se tinha sido mesmo a Eliana que tinha falado nessas conversas de WhatsApp o que ela realmente sentia. Ele fala sobre isso. E aí, ele disse que isto poderá fazer com que a Globo, de fato, mantenha a Eliana ali sem ter o programa que ela deseja tanto. Então, vou mostrar aqui um trecho para vocês desse vídeo aí da Sônia Abrão. Só colocar no ponto aqui, olha só o que ele falou. A história cresceu muito, porque o que era para ser apenas prints ali com desabafo, chegaram com informações complementares. Viraram um dossiê. Virou um dossiê, por isso que eu tô falando, não tem outra palavra. E o que caiu como uma bomba? Que além da Eliana estar insatisfeita, a Eliana teria retomado diálogos com o SBT. Ele termina falando aí diálogos com o SBT, tá? Só para esclarecer aí. Será que a gente vai ter Eliana de volta aí no SBT? Será que a Eliana vai se encaixar de novo ali? Eu acho meio difícil, né? Porque o Celso Portiolli já pegou a faixa para ele e já se consolidou no horário. Eu acho difícil, mas não vou achar estranho se a Eliana acabe mesmo saindo da Globo e acabe voltando ou pro SBT ou pra Record, né? Porque a Eliana basicamente está muito mal aproveitada sim na Globo. Ela esperava uma coisa e no final deram outra para ela. Não que o Saia Justa seja algo ruim, mas não era isso que ela esperava, né? Vamos ser sinceros, ela esperava um programa do mesmo jeito que ela fazia no SBT. E aí ela estaria negociando essa volta.
Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Não sei, né? A gente vai te contar isso nos próximos vídeos. Power Couple rapidinho. Hoje rolou a prova dos casais. Deu ali uma certa revolta, porque os casais ali reclamaram da forma que eles foram explicados sobre a prova. Reclamaram da Record e tal. E eu vou te contar isso com mais detalhes no próximo vídeo. Mas, aparentemente, tá? O casal que teve o pior desempenho foi justamente Cris e Cadu. Aparentemente, Cris e Cadu estariam na DR junto com Rayane e Vitor. A gente vai achar interessante esse jogo virando mais uma vez, né? E, pelo que o Eike falou, provavelmente, talvez ele tenha ganhado a prova dos casais e ter o melhor tempo. Aí ele teria a imunidade e o poder das esferas. Como o jogo no Power Couple vira, né? Mas isso aí eu te conto melhor no próximo vídeo, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.